se ocorrer um óbito dentro da empresa dele, qual que é o custo que isso vai trazer para ele? Olá, meus nobres, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Trilha Nobre. Creio que hoje você vai ser bastante edificado, como você está sendo aí nos outros episódios. Hoje nós vamos tratar um assunto muito importante para você que é empreendedor, né? Então, você que é empreendedor, você que tem uma empresa, você que está iniciando um negócio, nós vamos tratar de um assunto: por que devo ter um acompanhamento de segurança do trabalho dentro da minha empresa, né? Então, porque hoje, né, a legislação do Brasil, ela obriga você a ter um técnico de segurança do trabalho junto com a sua empresa. Então, por que você deve ter, né? Para que você deve ter? Então, hoje nós vamos falar para pequenos e médios empreendedores. Então, você que está aqui nos ouvindo, você que está nos vendo, creio que vai ser bastante edificante. Hoje estou convidado aqui a Raquel e o Nilson, estão aqui nos acompanhando. Eles vão nos passar um pouco da bagagem que eles estão tendo, do dia a dia, da vivência dele na área de segurança do trabalho. Raquel, seja bem-vinda, se apresente aí para o público. Bom dia, gente. Me chamo Raquel, sou auxiliar da Prev, que cuida da área da segurança do trabalho, e eu estou aprendendo bastante coisa nessa área, a importância, né, de ter essa área dentro da empresa. Nilson, se apresente aí para o público, Nilson. Bom dia a todos, para mim é uma honra estar podendo participar desse podcast. Eu sou o Nilson Amaral, sou técnico de segurança do trabalho, também gestor ambiental, e hoje eu vim trazer diversas informações, dicas para poder ajudar os novos empreendedores e pessoas que já estão há bastante tempo no ramo, a importância da segurança do trabalho dentro das empresas. Cara, para iniciar nosso bate-papo aqui, um dos temas que, né, você, no dia a dia que a gente vai acompanhando ali o empreendedor, muito empresário ele deixa isso de lado, né, dentro das empresas, né? Ele começa a trabalhar de qualquer forma, fazer de qualquer jeito. E aí a minha pergunta é: por que os empreendedores não levam a sério o que muda, o que muda, né, na segurança do trabalho? Por que os empreendedores não levam esse tema a sério, né, dentro da empresa, na visão de vocês? Essa é uma pergunta muito importante, Arthur, que hoje os empreendedores, infelizmente, eles não têm o devido conhecimento da parte de segurança do trabalho. Eles acreditam que a segurança do trabalho é um custo para eles. Eles não têm uma visão ampla e plena de entender se ocorrer um acidente de trabalho dentro da empresa dele, se ocorrer um óbito dentro da empresa dele, qual que é o custo que isso vai trazer para ele. Então, hoje ele vê um técnico, hoje ele vê a segurança do trabalho no contexto geral como um custo. E ele não avalia o pró, somente realmente o custo que pode ter de melhoria na empresa dele. Entendi. Então, muitos empresários não colocam por causa de custo. Mas esse custo mais tarde pode se tornar algo superior, né? Exatamente. Um processo, algo assim. Exatamente. Hoje nós temos aí, vou falar de números para você. Hoje, em 2023, nós tivemos 499 mil acidentes de trabalho, sendo 2.899 em óbito. Então, 2.899 pessoas morreram no ano de 2023, né? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. 2024, nós já quase dobramos. Estamos com 742 mil acidentes em 2024, né? Visando que hoje a fiscalização na área de segurança do trabalho, no Brasil, nós temos 1.900 fiscais do trabalho. É um número muito baixo, sendo que o índice seria a cada 20 mil empresas, um fiscal do trabalho. Então, o déficit que a gente tem hoje é de 3.500 fiscais. O número ideal seria 5.441 fiscais, conforme a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, acaba a fiscalização não olhando isso, né? Exatamente, não tem como acompanhar da conta da demanda, né, de tantas empresas que nós temos para fiscalizar. Entendi. E você vê assim como uma solução, né? Porque hoje, só para passar um pouco da rotina, né? Conheço pessoas que estiveram ali dentro da empresa e o cara, por causa de uma rede, né? Uma obra, construção, por causa de falta de uma rede, a pessoa caiu e morreu, né? Então, e hoje está num processo judicial mais de 1 milhão na justiça, né? Então a empresa vai ter que estar pleiteando isso, né? Os parentes, né, que ficaram, né? Então, é algo assim que, se a empresa colocar e olhar com os olhos muito bons, ela pode se prevenir, né? De um processo de 1 milhão. Tem empresas que até quebram, já conheci casos que empresários quebraram por
caso de problema trabalhista nessa área, né? Exatamente. Os processos trabalhistas, a gente diz que o grande importância mesmo da segurança do trabalho são vidas, né? O processo você paga, você parcela, você dá um jeito. Vidas não tem como a gente rever. Se infelizmente você tiver um óbito dentro de uma empresa, a pessoa teve uma sequela num acidente, perdeu algum membro, isso, na cabeça do empresário, ele nunca vai conseguir superar isso. Porque uma pessoa que você perde dentro de uma obra, dentro de uma empresa, fora a imagem da sua empresa que vai ficar totalmente descrédito no mercado. Porque, infelizmente, as pessoas visam muito isso, né? O processo eu pago, isso eu consigo acertar de alguma forma. E a vida, você consegue acertar? Como que você consegue consolar uma família que perdeu um colaborador dentro da sua empresa? É verdade. E Raquel, olhando aqui, mais uma pergunta para você. O que significa na prática a segurança do trabalho, na sua visão? Na minha visão, na prática, significa agir. Não só deixar documentado num papel, ou falar, vamos fazer isso e isso, mas colocar em prática aquilo que verdadeiramente a empresa precisa, necessita, para que, como o Nilson disse, que os colaboradores possam vir estar conforme a segurança do trabalho pede. E Nilson, quais os riscos comuns, né, que você percebe que as pequenas empresas passam nessa área? Na verdade, as pequenas empresas são diversos riscos, né? Então, assim, a gente avaliando conforme a legislação, então a gente tem muito risco físico, químico e biológico, né? Pessoas que manipulam produtos químicos sem o devido conhecimento, sem os EPIs, às vezes até produtos cancerígenos, as pessoas manipulam sem o conhecimento. A gente tem diversas áreas ruidosas, né? Hoje o maior risco dentro das empresas é o risco físico, que é o ruído, né? Hoje a legislação fala, conforme o quadro do NR15, que o máximo que nós podemos ficar expostos é até 85 decibéis, até 8 horas de trabalho. Você chega em determinadas empresas, o cara está trabalhando lá sem EPI, sem nenhum tipo de controle, acima de 85 decibéis tranquilamente. E eles não entendem que isso vai fazer mal para a vida deles. Porque hoje você pode estar trabalhando numa empresa, amanhã você está em outra. E conforme você sai dessa empresa que você está e vai para uma outra, quando você vai fazer os exames ocupacionais para entrar em outra empresa, possivelmente você é retido. Porque a sua saúde não está adequada para você trabalhar naquele determinado local. Por quê? Lá atrás, você não fez essa avaliação, você não fez essa proteção para o colaborador. Então, o que o colaborador também não entende, que ele tem que se autoproteger. E hoje existe a recusa. Eu posso me negar de fazer uma atividade se aquela atividade está me expondo a algum tipo de risco. Então o colaborador ele pode se negar? Pode se negar. E o que acontece com o empreendedor nesse caso, por exemplo? Nesse caso, na verdade, o colaborador pode se negar caso... Vou dar um exemplo para você. Sim. Hoje a NR35, ela fala que a partir de 2 metros de altura, você tem que ter um cinto de segurança para poder executar algum tipo de atividade. Uhum. Se o colaborador não dispor daqueles dispositivos de segurança para mim subir, para executar alguma atividade em altura, e logicamente não tiver o treinamento específico para fazer aquela atividade, eu posso me negar que as condições não estão adequadas para mim poder fazer a atividade. E eu só subir quando tiver os dispositivos de segurança, eu tiver um treinamento específico para trabalho em altura e um acompanhamento de alguém e os exames específicos para trabalho em altura. Caramba, show, hein? E você, então desde um cara ali que ele tá pintando, né, uma parede ali num condomínio, ou um cara que sobe numa laje para arrumar uma caixa d'água numa empresa, algo assim, ele já tem que ter EPI Já ali. tem que ter os EPIs adequados, né? Eu tenho um costume muito ruim, né? Nós somos da área de segurança do trabalho, onde a gente passa, a gente fica reparando, né? Sim. E às vezes você tá passando pelos locais, pelas ruas, você vê o cara trabalhando numa laje, o cara trabalhando de pintura, você fala, puxa vida, meu Deus. Será que ninguém está olhando para aquele colaborador? Sim. Porque, infelizmente, o colaborador, que é o profissional, ele não tem o conhecimento sobre as normas, as leis que ele deve atender. Deveria ter, né? Deveria ter, É. mas, infelizmente, devido à falta de conhecimento, ele quer executar. Ele quer fazer o serviço, ganhar o dinheirinho dele, o pão de cada dia e ir embora. E a pessoa que contratou, muito menos. Então, assim, quando a gente visualiza essas situações, a gente fica desesperado, porque
a norma deixa tudo muito claro, mas as pessoas têm acesso à norma, mas não tem uma pessoa para acompanhar, para dar uma diretriz e informar realmente o que deve ser feito. E Raquel, hoje, empresas administrativas, contabilidade, o advogado, você disse que na prática a segurança do trabalho é para todas as atividades, né? Sim. Mas a empresa de advocacia, contabilidade, o escritório, né, de uma oficina, ele tem também que estar adequado à segurança do trabalho? Sim. E quais são as regras, você vê assim, que uma empresa de administração tem que seguir? Entra na área da ergonomia, da postura, né? Entra na área também da parte dos corredores Entendi, da empresa. entendi. Então a área também, a advocacia e contabilidade, esses ramos que são de administração também tem que ter um técnico de segurança do trabalho. Na verdade, não exatamente esse ramo tem que ter um técnico de segurança do trabalho, mas tem que ter alguma pessoa responsável que tenha o conhecimento do risco que as pessoas que estão laborando ali estão expostas. Exemplo, prevenção e combate a incêndio tem em qualquer lugar. Entendi. Nós estamos aqui hoje gravando esse podcast e aqui, Deus livre guarde, a qualquer momento pode acontecer um princípio de incêndio. Sim. E tem que ter pessoas preparadas para tomar uma ação. Sim. Então, às vezes as pessoas falam, eu trabalho no escritório de advocacia, eu trabalho na área administrativa, não tem risco. Tem risco sim. Tem o risco biológico, que é o ar-condicionado. Tem o risco de queda, que você pode cair. Tem as escadas que você tem que ter o acesso aqui. Então, existe a postura, que ela falou do risco ergonômico. Sim. Então, todo ou qualquer departamento que nós trabalharmos, existe o risco de acidente. Em qualquer departamento. Caramba. Então, todo mundo tem que estar adequado. Todo mundo tem que estar adequado. Existe uma legislação que fala do ar-condicionado, que você tem que trocar você tem que trocar o filtro do ar-condicionado. Ó, você aí que está nos acompanhando, tem ar-condicionado. Você que é empreendedor, você tem ar-condicionado, tem uma legislação específica para isso. Exatamente, ele tem que fazer as manutenções adequadas, porque ali todas as impurezas elas vão para aquele local ali. E você pode acabar respirando aquilo. É o risco biológico que a gente trata. Entendi. E, Raquel, deixa eu falar um pouco com você sobre a questão de treinamento, né? A área de segurança do trabalho, ele cai também sobre essa responsabilidade do técnico, da pessoa que está ali na frente da segurança do trabalho, fazer treinamento de prevenção, preventivo, e não venha a ocorrer outros problemas? E quais são os treinamentos que o pessoal faz? Sim, tem diversos tipos de treinamento, como o que ele citou aqui, sobre o ar-condicionado, que são coisas que a gente acha que não faz o menor sentido no nosso dia a dia, mas tem que ter o treinamento, tem que ter... Quais treinamentos? Resumindo um pouquinho o que a Raquel está falando, hoje a gente tem que fazer uma inspeção no local de trabalho para a gente conseguir identificar primeiramente quais são os riscos que os colaboradores estão expostos. Sim. Então vamos dar um exemplo. A gente chega numa empresa que é uma metalúrgica, tá? Então lá a gente tem determinados tipos de risco. Então a gente faz o levantamento, o mapeamento de todos os riscos para entender quais as normas, quais os treinamentos específicos para cada atividade. Seria as NR. As NRs, as normas regulamentadoras, né? Sim. Então, exemplo, temos a NR6, que é a EPI. Esse treinamento serve para todos os colaboradores que laboram em metalurgia. Então, não vai ser para uma pessoa, vai ser para todos. Porque Até o pessoal da administração. a administração, EPI, ela pode ter o conhecimento, mas ela não vai... Possivelmente, em algum momento, ela vai utilizar. Porque ela tem que descer para a operação. Então, Nilson, isso é uma dúvida que eu ia tirar. Eu trabalhava numa empresa, fazia consultoria, e essa empresa mexia com coisas de massa, né? De massa corrida, né? Que o pessoal fala. E ela tinha alguns produtos que eram cheiro muito forte. É até uma empresa que eu vou pedir para você ir lá visitar aí, o dono da empresa lá. Legal. E essa empresa, lá no administrativo, a gente sentia o cheiro, e ficava com aquele cheiro o dia todo no nariz. Aí, só que não era o mesmo odor que tá perto, né? Quem tá perto sente bem mais forte. E aí usa máscara, tudo. Mas quem tava no administrativo não usava. A minha pergunta para você é: se eu estou no administrativo ali, trabalhando todos os dias, aquele odor ali pode ser que é um reagente químico, vai me dar um câncer mais tarde. E eu trabalho exposto também àquele odor, no administrativo eu tenho que usar alguma coisa para proteger também ou não? É de suma importância essa sua pergunta e vale um recado para quem está nos assistindo, para os empresários, empreendedores. Hoje existem alguns laudos onde nós conseguimos identificar
se existe o risco, a gente chama de GHE, Grupo Homogêneo de Exposição. Então, nós fazemos um levantamento dentro da sua empresa, tá? Nós fazemos um levantamento dentro da sua empresa, onde nós iremos fazer algumas avaliações. Quais são essas avaliações, Nilson? Avaliações de risco físico, químico e biológico. Nilson, como é feito isso? Na íntegra, na prática. Nós temos alguns equipamentos, né? No caso do risco físico, que é ruído, a gente tem um equipamento chamado dosímetro, que ele mede a dose de ruído dentro do ambiente. Então, nós estamos aqui dentro do ambiente, nós colocamos esse aparelho no colaborador e durante toda a jornada de trabalho dele, aquele aparelho vai ficar medindo o nível de ruído que ele está exposto. No caso que você citou, Arthur, nós temos as bombas, né? Que avaliam os químicos, vapores químicos, tá? Conforme NR15. Então, nós colocamos uma bomba, né? Essa bomba, qual que é a finalidade dela? Ela vai extrair, ela vai sugar todos os vapores que aquele colaborador está respirando, tá? E essa bomba, após a avaliação de 8 horas de trabalho, nós encaminhamos para um laboratório fazer uma análise, saber se aqueles vapores que vocês estão sentindo cheiro ou algo do tipo, ele faz mal ou não para a sua saúde. A partir dali, nós conseguimos elaborar um plano, né, que é o famoso LTCAT, né, para saber se a exposição, se o colaborador está exposta, é passível de insalubridade ou não, e quais os EPIs adequados que a gente tem que usar para aquela finalidade. Ficou Raquel, claro? Ficou. Ô, Raquel, e tudo isso que o Nilson está falando, vai para o E-Social? Sim. Tem relatórios dentro do E-Social que você manda. Sim. Então, dentro do E-Social, o governo sabe tudo que o empresário está fazendo. Sim, precisa estar ciente de tudo que está acontecendo na empresa. Então, hoje o governo tem esse acesso. Tem acesso através do E-Social. Caramba, rapaz. Então, hoje você percebe que as empresas hoje estão sendo totalmente vigiadas, né? Pelo governo, não tem para onde sair, né? Bom, pessoal, agora vamos entrar num momento bacana. Nós vamos chamar agora os patrocinadores, né? Nós temos aqui o Grupo Nobre, que é patrocinador aqui do nosso podcast. Ele é uma contabilidade, né? Essa contabilidade tem BPO financeiro, tem empresa ali de venda de livro online, né? Então, BPO financeiro é aquela terceirização do financeiro. Então, você está no operacional ali, focado no operacional. Nós fazemos a terceirização do financeiro. Contabilidade também. Então, a gente faz toda a parte contábil, DP. Inclusive, né, nós temos lá também a questão do E-Social. Nós enviamos essas informações que estão passando por E-Social. E nós temos também a Legalis, que é uma empresa de LGPD, né? É uma empresa de LGPD que cuida ali da legalização da empresa na parte de LGPD. Então vai lá um especialista, ele vai lá, faz toda uma auditoria interna, faz toda uma questão de informações de vazamento de dados, toda uma questão de perícia. E isso tem documentado, né? Então, desde o funcionário até o dono da empresa, ele se envolve nessa parte de legalização. E temos também hoje a nossa Digital Mídia, que é a Agatha Cabreira. Ela cuida de toda a parte de mídia, né, do nosso podcast. Ela que está ali fazendo a nossa parte na página do Instagram, do YouTube, né? Hoje nós estamos também, Nilson, no Spotify. Que bacana. Nós estamos no Spotify. Ela também que coloca ali, faz toda a questão de imagem nossa. Então, a Agatha Cabreira. Então, você que quer nos contratar, a Agatha Cabreira, ela vai estar com o número dela na descrição. Só contratar ela, ok? Então, continuando aqui, nosso podcast, nós estamos indo pro bloco 4. Tá vendo? Olha que interessante. Passa rápido. Passa muito rápido. Passa rápido. Então, como o empresário, na visão de vocês dois, ele deve trabalhar para prevenir isso? Um microempreendedor, vou dar um exemplo. Eu sou um cara que tem 2 funcionários. Tem uma loja, tenho 2 funcionários. Como eu trabalho para prevenir que isso não venha acontecer? Nós temos que olhar também, né, Nilson, que muitas pessoas não têm condições, talvez, de pagar um técnico ali, algo. Então, para desmistificar, né, a mentalidade. Porque quando a gente fala de LTCAT, PGR, PMSO, o cara já pensa ali num gasto muito alto. Mas como vocês trabalham com um microempreendedor, um empresário que está começando, um cara que está começando, como vocês vão trabalhar? Olhando e tendo esse olhar para essa pessoa. Realmente, Arthur, hoje o empresário, ele ouvindo todas essas siglas, né? PGR, LTCAT, PCMSO, ele não entende nada. Ele fala, meu Deus do céu, vou gastar um absurdo, uma fortuna para fazer tudo isso. E na realidade não é. Hoje existem diversas consultorias, né? Inclusive a Prev,
Sim. Fazer a propaganda da Prev aqui. Isso. Temos a Prev aí, a Prev Consultoria. A Prev é uma empresa de segurança do trabalho. Exatamente, que ela dá todo o suporte para esse pequeno empreendedor, para esse médio empreendedor, na parte de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Hoje a Prev ela consegue colocar um técnico à disposição desse pequeno empreendedor, onde ele vai fazer todo o levantamento, toda a avaliação do local de trabalho desse empreendedor e vai manter todas as legislações atualizadas, todos os treinamentos atualizados. Então a dica que eu dou para o empreendedor é: procure uma consultoria de segurança do trabalho da sua confiança, da sua região, que ela vai fazer toda essa parametrização, vai até o seu local de trabalho, vai verificar os riscos existentes. Tem algumas empresas, eu sou empresário único, só tem eu na minha empresa. Algumas empresas, o governo retira a obrigatoriedade de ter alguns laudos, porque o empresário é o cara que executa as atividades. Então, ele às vezes não precisa de ter todas as normas, todos os documentos. Deveria, né? Deveria. E se o cara é um pintor, ele sobe num prédio pra... Ele tem que ter IP, né? Mas depende. Aí funciona assim. Ele tem que ter os treinamentos específicos. Ah, então ele precisa ter. Ele não precisa ter um PGR, ele não precisa ter um LTCAT, porque ele é um empresário, ele executa. Entendi. Agora, os treinamentos específicos para aquela atividade ele tem que ter. Então, a gente não pode confundir uma coisa da outra. Ah, então são coisas diferentes. O laudo é uma coisa e o treinamento é outra coisa. Exatamente. Entendi. O laudo, o que é o laudo? É o programa de gerenciamento de risco. Ele faz todo o mapeamento do risco que tem dentro de uma empresa e vem parametrizando isso para quê? Para saber qual o risco que eu tenho dentro de uma empresa, quais os exames médicos que eu tenho que ter para poder estar apto para executar aquela atividade, quais os EPIs que eu tenho que usar para executar aquelas atividades. É isso. Esse é o PGR. Então é diferente do treinamento específico para subir em altura, para espaço confinado. É diferente. Entendi. E... Raquel, hoje você trabalha na Prev também, né? Sim. E qual a sua atividade lá dentro da Prev? O que você faz dentro da Prev em relação a tudo isso que o Nilson está falando lá com os clientes? Eu faço a ponte do cliente com o Nilson, com o técnico. Eu oriento em relação a dúvidas sobre a rede social, sobre os laudos, sobre os ASUS. E aí tudo eu vou passando para o Nilson. E qual é a maior dúvida dos clientes? É os ASUS. O envio pro social. Eles têm medo de pagar multa pelo não envio. Então, isso preocupa bastante os clientes. Aí você chega e explica o que é um ASO. Sim. Explica aí para o pessoal que está ouvindo o que é um ASO. O ASO nada mais é do que o atestado. Tem 3 tipos, né? Que é o periódico, o admissional e o demissional. Então, vai muito de acordo com aquele funcionário dentro da empresa. Show, muito bom. E, ô Nilson, algo que... Como começar a acompanhar a segurança do trabalho? Qual esse tipo de diagnóstico? Como você acompanha, né, esse processo todo do empreendedor? Por exemplo, começou lá com a pessoa tá iniciando um negócio e ali, como você acompanha tudo isso, né, essa análise? Você simplesmente vai lá, faz o laudo e Deus te abençoe? Ou você é um cara que vai lá, acompanha? E como você acompanha isso? Bacana. Esse é um tema muito importante, Arthur, que você mencionou. O simples fato hoje é que os empresários entendem que a segurança do trabalho, você tem que chegar lá, entregar o laudo para ele colocar na gaveta e tá tudo certo, ele está atendendo a legislação. Está totalmente errado, tá? Hoje, o primeiro passo que você tem que fazer é mapear os seus riscos, identificar o risco que você tem dentro da sua empresa. Identifiquei o risco? Ok. Qual o plano de ação que eu vou fazer para neutralizar, eliminar ou mitigar esse risco? Eu tenho que ter um plano de ação para isso. Então, eu tenho lá diversos produtos químicos que eu utilizo. O que eu vou fazer para eliminar isso? Nilson, eu não posso eliminar, eu trabalho com isso. Isso é minha matéria-prima para me executar minha atividade. Muito empresário fala isso para a gente. Mas a gente consegue realizar essa situação de uma forma muito simples. Hoje existe a FISPIC, a ficha de segurança de produto químico, onde o técnico vai estudar quais são as parametrizações para ele poder neutralizar a exposição do colaborador àquele risco. Então, pode ser com EPI, pode ser com proteção de máquina, pode ser com o uso de máscaras autônomas. Existem diversos tipos de proteção. Então, a gente analisa o risco do cliente,
faz um plano de ação e fala para ele, ó, para a gente minimizar o seu risco aqui para o seu colaborador, para amanhã ele não se afastar do trabalho, para amanhã ele não ter nenhum tipo de doença ocupacional, ele tem que utilizar esses equipamentos, a gente tem que fazer essa proteção na sua máquina para ele poder trabalhar de forma segura e não estar expostos a esses agentes químicos. Corre risco porque ele quer, né? Muito empresário eu vejo que ele corre risco porque realmente ele quer correr esse risco, né? Aquela mentalidade, né, Nilson, que tem que mudar nos empresários, que eu acho, então, eu vejo também, a questão da mentalidade de escassez, né? Então, quanto mais economizar, quanto menos eu gastar, é melhor para mim. Só que se ele investe num negócio desse, ele tá protegendo o funcionário dele, ele tá dando qualidade de vida dentro do trabalho pro funcionário dele, e ele tá motivando esse cara. Exatamente. Não tá motivando? Porque se você compra ali um IPI, você compra ali um produto, você compra ali... O que você está mostrando pra esse cara? Cara, eu tô aqui pra cuidar da sua saúde, eu quero que você viva muito bem, quero que você não viva só aqui dentro da empresa, eu quero que você viva lá fora também, né? Tem uma frase que um mentor aí, ele fala sempre, que o seu CNPJ é o seu reflexo. Então a sua empresa é o seu reflexo. Seu CNPJ é o seu reflexo. Essa é a frase de status hoje. Do dia. Do dia. Você fala, Nilson, o que significa o seu CNPJ é o seu reflexo? Se a sua empresa é bagunçada, chega lá, o cara tá trabalhando de chinelo, sem uma luva, sem um óculos, sem um protetor Chernobyl. Essa é a sua empresa, Arthur. Eita Deus. Isso reflete você. Caramba. Não é sobre gasto, né? É sobre investimento. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então a gente tem que ter essa analogia e entender o quê? Eu tenho que cuidar do bem-estar do meu colaborador. Tem colaboradores, até é muito interessante, vocês devem ter visto aquele colaborador lá do Burger King, que o cara ficou muitos anos no Burger King, aí como premiação o Burger King deu um boné pra ele como premiação, que o cara nunca faltou em 12 anos de empresa. Eu achei aquilo um absurdo. É a mesma coisa que a gente vê nas empresas. Você chega lá, Arthur, o cara tá trabalhando de chinelo, sem um protetor, de qualquer regata, mexendo com produto químico, com soda cáustica. Chernobyl. Colocando a saúde em risco. Não, o cara tá... E quando você traz essa visão de cuidar do cara, ele se sente bem, ele fala, pô, aqui que eu quero ficar. É verdade. Aqui que eu quero ficar, pô. O cara tá cuidando de mim. Sim. Porque tem empresário que, infelizmente, eu já ouvi isso de alguns empresários, é triste até mencionar isso, que ele fala assim, não, eu prefiro esperar acontecer. É triste. É triste. Porque o cara não tá nem ligando pra vida, né? Não. Porque isso mostra também, como você falou, ele mostra que ele não liga nem pra vida dele. Nem pra vida dele. Porque se ele não liga pra vida do outro, a Bíblia também diz, cuide do próximo como de ti mesmo. Então se ele não consegue cuidar do próximo, ele não consegue cuidar dele mesmo. Exatamente. E tem locais aí, Arthur, que a gente frequenta que é absurdo que a gente vê. O risco de incêndio é constante. Sim. E aí a gente vê, pô, tem vidas ali dentro, né? Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas tem o último bloco aqui, o bloco 5, e nós vamos falar alguns temas aqui que alguns empresários têm na mentalidade, né? Alguns mitos e dúvidas. Frases comuns, né, que os empresários usam. Minha empresa é pequena, eu não preciso disso. É verdade isso? Isso é totalmente errado, essa visão. É mito. Totalmente errado. É mito. É mito. É mito. Totalmente errado essa visão, que você não precisa de segurança do trabalho. Talvez você possa não precisar de um técnico à disposição da sua empresa, Sim. mas você precisa de uma consultoria te dando todo o suporte, entendendo a sua realidade e trazendo melhorias para sua empresa, assim, voltado aos seus colaboradores que estão ali diariamente, à linha de frente, trazendo lucro para você, colocando sua empresa à frente, né? Sendo uma empresa sustentável, então você tem a obrigatoriedade dentro da lei, dentro da norma, de cuidar dos seus colaboradores, sim. Show. O outro aqui. Ah, isso aí é só gasto. Eu não vou gastar, não ter mais um custo. Isso é mito ou é Eu faço verdade? uma pergunta para você, empresário. É verdade, né? Que eles falam. Eles falam isso, eles falam. Isso é muito verdade. Muito. É Escuto verdade. muito isso. O mito é que eles não deveriam falar. Aí eu faço uma pergunta pro empresário. Sim. Quanto custa um processo trabalhista? É verdade. Quanto custa a vida no colaborador? Qual que é o custo? A gente não consegue mencionar, Arthur. Porque Não na existe. justiça o cara cobra o que ele quiser, O que né? ele quiser. É. Entendeu? O juiz subentende. Um exemplo, o que é dano moral?
Se eu chego na justiça e por causa de um produto químico eu tenho um câncer, qual vai ser meu dano moral? Quem mensura? Está na mão de um juiz agora. É 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ninguém. Está na mão de um juiz. E às vezes você tem uma empresa que a renda per capita dela é 1 milhão. Você tomou um processo de 1 milhão, acabou a empresa. Faliu. Então, vale a pena a gente cuidar, vale a pena a gente ter esse cuidado, esse olhar clínico com os nossos colaboradores, que no futuro você vai ver que todo investimento valeu a pena. Show. Mais uma, hein? Isso aí é só para grandes empresas. Mito. Mito. Para você ser grande, você tem que cuidar do pequeno. Então você tem que ter o cuidado com o pequeno, que automaticamente as coisas vão acontecendo, as melhorias vão acontecendo, os seus colaboradores vão tendo prazer em estar na sua empresa diariamente e trabalhar e executar as atividades deles com segurança. Então, cuide do pequeno para você crescer. Show. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, tá? Então, Raquel, qual o conselho prático que você dá para quem quer começar a implantar essa questão da segurança do trabalho dentro da empresa? Qual o conselho que você daria? Procurar se informar de acordo com a empresa dele. Sim. Para poder se adequar de acordo com o que a segurança do trabalho pede. Sim. E você, Nico? Qual o conselho Hoje o que você conselho que eu dou para quem quer conhecer um pouco mais, saber se a empresa dele realmente necessita de algo voltado à segurança do trabalho, é procurar alguma consultoria da confiança dele, da região dele, que possa estar dando um feedback, que possa estar fazendo uma avaliação no local de trabalho e verificando as reais condições que eles estão para poder dar um norte e saber por onde ele deve começar. Lembrando que esses valores que vocês vê por aí, absurdo, exorbitantes, não existem. O valor de um processo trabalhista, o valor de um acidente de trabalho, o valor de um colaborador afastado é muito maior do que todos esses treinamentos, do que todos esses laudos, do que todos esses EPIs necessários para os seus colaboradores poderem trabalhar com segurança. Então, avaliem muito bem essa conta. A conta não fecha. Se Deus o livre e guarde, um colaborador vir a óbito dentro da sua empresa, esse custo você não consegue mensurar. Show. Bom, vou dar alguns insights aqui, que é para você que tem Instagram, WhatsApp, para você colocar no seu Stories, né? Stories. O que você falou? CNPJ forte, com CPF fraco, não serve para nada. Isso. CNPJ forte, com CPF fraco, não serve para nada. Então, e outra coisa, né? O empreendedor reflete aquilo que é a empresa dele, não é isso? Exatamente. O seu CNPJ é o seu reflexo. O seu CNPJ é o seu reflexo. Isso é interessante, hein? Então, você que tem uma empresa, você que tem, né? Você que é um empreendedor, quero chamar você para você olhar a sua empresa com esse olhar de segurança do trabalho, para você ter esse cuidado com os seus colaboradores. Arthur, eu tenho um funcionário. Esse funcionário pode ser um diretor amanhã da sua empresa. Ele pode ser alguém importante, cuide dele. Né? É só eu, cuide de você também. Né? Coloca ali os IPI, compra os IPI, que tem muito empresário também que, eu que pinto, então não tô nem aí. Compra qualquer cinto. Não, cuide da sua vida. Você tem uma família para cuidar, talvez você tenha um filho, talvez você tenha uma esposa esperando você em casa. Então é importante. Invista nisso. E se você que é empreendedor, você faz isso, né? Tem ali, você compra o melhor para você, que você que tá ali pintando. Faça isso com o seu funcionário, porque ele também tem filho, também tem família e tem uma esposa esperando ele em casa. Então, chegamos ao fim de mais um podcast, chegamos ao fim de mais um episódio. E eu queria deixar as palavras para vocês finais. Se vocês quiserem falar algo para o público, quiserem falar algo para os empresários, fiquem à vontade, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre segurança do trabalho. É minha primeira vez no podcast. Para mim é um motivo de grande valia poder estar aqui falando um pouco de segurança do trabalho. O tempo é curto, pra gente, é um tema bem abrangente, onde tem diversas oportunidades de a gente discutir conhecimento. Mas eu deixo uma dica para você, empresário: cuide dos seus colaboradores, cuide do seu CNPJ, aquilo que você sonhou um dia. Ele pode acabar em segundos se você não tiver o cuidado com a parte de saúde e segurança do trabalho, prevenção e combate a incêndio. Visualize toda a inspeção da sua empresa, visualize as documentações, os laudos. Hoje temos o AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, onde todas as empresas têm que atender à legislação. E conte com a gente está à disposição para poder ajudar também, né, por intermédio da Prev,
A gente está aí à disposição para poder dar consultoria para você, te ajudar nas melhorias aí, nas questões de segurança do trabalho da sua empresa. Você, Também Raquel, quero agradecer pela oportunidade. pode dar um beijo aí pra sua mãe, pro seu pai, fica tranquilo, é o momento. Quero agradecer pela oportunidade e que vocês possam vir absorver tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado. E se precisar de alguma coisa, a Prev está à disposição. Show. Quer mandar um abraço pra alguém? Não? Então tá bom. Bom, quero agradecer vocês dois o convite. Eu creio que não vai ficar só nesse episódio. Nós vamos marcar outras vezes para estarmos juntos falando sobre esse tema. Como você falou, Nilson, é um tema abrangente, tem muita coisa para se falar. Depois, qualquer coisa, pode marcar um episódio e falar de sobre ramos, né? Comércio, serviço, Legal. né? Algo de Indústria. Sim. Então, pegar alguns ramos de atividades e falar. Obrigado pelo convite de vocês dois, por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês estarem muito bom, receber isso. E aí tem um presente para vocês aí na mesa, Opa, né? obrigado. Agora é a hora que vocês abrem o presente. Opa. E é de coração que o nosso podcast colocou para você. Um chaveirinho, um copo, uma xícara, né? Tomar um café. Isso aí. Amei. Obrigado, hein? Obrigado. Muito obrigado, obrigada. obrigado. Uma lembrança para vocês. Muito grato. Pessoal, você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Se atente a esse episódio e te aguardo no próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente.